Mais uma vez estamos aqui no programa O Encontro com a Palavra e sintam bem aqui junto conosco, você que é da comunidade adventista de Moema, mas também aqueles que estão nos acompanhando, sintam-se bem aqui com a gente, é um prazer tê-lo conosco nesse estudo. Nós estamos estudando nesse trimestre, como tema central, as 3 mensagens de Apocalipse, e no tema dessa semana, o subtema é Temam a Deus e Deem-lhe Glória. E neste momento aqui também eu estou contando com a companhia do Felipe e também do professor Ageu, que a gente possa ser usado aqui pelo Espírito Santo. E para começarmos então, pedimos ao Ageu que faça uma oração inicial. Bondoso Deus, eterno Pai, grato nós somos, ó Pai, porque o Senhor tem dado a nós o privilégio de estarmos aqui na Tua presença, para falarmos um pouco, entendermos um pouco do Teu propósito na nossa vida. Queremos nesse momento nos colocar em Tuas mãos e que o Seu Santo Espírito possa nos usar e nos fazer compreender o que o Senhor quer de nós. Colocamos nossas vidas em Tuas mãos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nosso verso áudio dessa semana está registrado aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no verso 12. E ele diz o seguinte: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Para a gente ter um escopo geral assim, do livro de Apocalipse, a mensagem de Apocalipse ela está no sentido de preparar um povo para esses últimos dias, que é o povo de Deus, certo? E consequentemente fazer com que esse povo também leve essa mensagem final para os nossos últimos dias, né, da história da humanidade, para aqueles que ainda não a conhecem, tá bom? No sábado à tarde, nós tivemos aqui um início da lição, a historinha de um palhaço, né? Estava dentro de um teatro e ao término desse teatro, dessa peça, as pessoas ali ainda estavam assentadas e um palhaço que havia participado ali daquele momento, ele voltou, né, porque ele foi avisado que o teatro estava pegando fogo. E nesse momento ele olha para aquela plateia e avisa para as pessoas: saiam porque está pegando fogo. As pessoas, pensando que era mais uma ação ali dele, aplaudiram ele. Mas ele, com mais ênfase ainda, com mais força, ele olha para aquelas pessoas e diz: saiam, saiam, porque está pegando fogo. E a única coisa que aconteceu é que ocorreram mais aplausos ainda para ele, né? E o que a gente está vendo hoje no mundo? Um mundo silenciado, às vezes, o corre-corre do dia a dia, né? E realmente Deus está gritando, tentando chamar as pessoas e elas às vezes não estão ouvindo. Mas graças a Deus que nós temos a palavra dele, o Espírito Santo dele, e é com a ajuda dele que a gente vai estar aqui estudando, aumentando o nosso conhecimento, para assim a gente poder possibilitar ouvir a voz de Deus, essa verdade para esses últimos dias, tá bom? Bom, temos aqui um temam a Deus. Professor Felipe, esse temam a Deus, às vezes quando a gente olha para essa palavra temam, talvez nos nossos dias, no nosso cotidiano, a primeira coisa que a gente lembra é de medo. Mas será que esse temam a Deus que está aqui registrado na lição dessa semana está se referindo a medo? Muito bom. Dá para então olhar isso de 2 formas, né? Temer a Deus, né? Ter medo de Deus. Então, a gente sabe, né? Haverá um juízo. Deus vai nos julgar. Então, um ser tão grandioso, poderoso, né? E que tem o poder de Deus nos julgar, isso pode dar medo. Então, a gente pode ficar pensando, né, o que a gente pode fazer, como é que vai ser, qual que é a lei de Deus. Mas esse temor, né, que está na Bíblia, que vai aparecer no Apocalipse, vai aparecer em vários livros, ele está relacionado muito mais à reverência, à ideia de respeito, né? Então, você pode, né, tentar seguir a lei de Deus porque está com medo, mas mais profundo do que isso é você reconhecer a lei de Deus porque você o reverencia, o respeita, glorifica, né? É como talvez a relação de um pai e um filho. Uma criança pode ter medo da reação dos seus pais, do castigo, mas ela também respeita, ela admira, ela entende, né, que o pai sabe mais, que o pai quer o melhor para ela. Nossa relação com Deus é a mesma coisa. A gente entende que Deus é superior, é mais poderoso. Nós somos criaturas, a gente se coloca no nosso lugar enquanto criaturas. E aí
o respeito que a gente tem a Deus é natural, a gente passa a entender a necessidade da reverência, dar glória a Deus, né? A gente vai se portar de uma forma reverente no culto, no estudo, ao falar com Deus. Não vai falar com Deus de igual para igual, né? Ele é criador, nós somos criatura, ele está ali sentado no trono, né? Ele comanda a nossa vida. Não faz sentido nós acreditarmos que nós vamos estar no mesmo lugar de Deus, né? Tomar o lugar de Deus. Então, esse temor, ele envolve respeito, envolve glorificar, envolve referenciar e reconhecer Deus no seu devido lugar, no comando de tudo, inclusive da nossa vida. Muito bem. Senhor Ageu, a gente também nesse dia aqui foi passado uma analogia entre o comportamento de Lúcifer e o comportamento de Cristo. O que você pode contribuir com a gente aí nesse sentido? Eu quero falar primeiro sobre o Salmo 19:9, que foi um que eu separei, que ele diz assim, o salmista fala que o temor de Deus dura para sempre. Então, se isso fosse voltado para o medo, imagina, viver a eternidade com medo, né? Então, está relacionado a colocar Deus no seu lugar na nossa vida, que era o que Lúcifer precisava ter feito, né? Ele conhece a dimensão, o tamanho do poder de Deus, porque ele conviveu face a face ali, entendeu? Só que ele não colocou Deus no seu devido lugar na sua vida. Ele quis se posicionar como um igual. Então, se nós cometermos esse erro, tentarmos tomar as decisões nos colocando acima das pessoas, querendo usar nossa justiça própria para agir com outras pessoas, nós vamos cometer os mesmos erros que Lúcifer cometeu, entendeu? Então foi isso que ele deixou de cuidar durante aquele processo. Quando ele duvidou, quando ele achou alguma mácula dentro dele, ele percebeu, ele devia ter buscado a fonte, né? Para que ele pudesse, vem cá filho, senta aqui, passar com muito por um carinho. processo de correção. Exatamente, né? Ele ia abraçar Lúcifer ali, ia explicar, ele o amava, ele queria perto dele o tempo todo, ele tentou de todas as formas manter o céu em harmonia com aquele homem mesmo, querendo deturpar todos os anjos, né? Confundir. Ele ainda tentou muitas vezes, porém ele não conseguia mais, porque ele não queria colocar Deus no seu devido lugar na sua vida, né? Entender que Deus, ele é poder, Deus, ele é amor. Eu costumo falar nas minhas classes, quando eu estou dando o estudo, que Deus, ele é 100% tudo. Então, quando nós falamos do amor de Deus, você tem que entender que em toda a sua totalidade ele é amor. A justiça em toda a sua totalidade. Então, ele não tem como ter 90% de um e 100% de outro. Ele é totalmente tudo. Então, quando nós aplicarmos isso na nossa vida, entendemos a nossa pequenez e nunca tentarmos agir como um Deus, né? Ser superior a um outro ser humano, a gente vai ter as melhores escolhas. Muito bem. A lição, até o texto aqui nos diz, né, em Filipenses 2, nos versos 6 a 8, diz o seguinte: o verdadeiro temor foi visto na atitude de Cristo, que, embora existindo na forma de Deus, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então a gente poderia talvez fazer um resumo aqui, que esse temor a Deus é viver uma prática de relacionamento com Deus. Mas um relacionamento, como o professor Felipe disse, de amizade, né? Um relacionamento que produz alegria, que produz aquela satisfação através da gratidão e gerar essa obediência, né? Acho que a gente poderia fazer esse resumo aí. Olha, Giba, o primeiro mandamento, e na minha opinião até o mais importante, que fala assim que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, é muito forte e fala muito sobre o temor. Porque o amor e o temor a Deus está relacionado. Porque o amor a Deus, você se desfaz de tudo, daquilo que, por exemplo, que é mais importante aqui na Terra para nós. Quando nós amamos a Deus, estamos nesse relacionamento de entender que Deus é tudo realmente na nossa vida, é o Criador de tudo e pode refazer tudo na nossa vida, nós podemos abrir mão de qualquer coisa. Então, temer a Deus está relacionado a esse amor infinito dele também. Exatamente. Bom, trabalhamos aí a questão do temor. Mas parece que vem aí a sequência do nosso estudo e ele quer trabalhar um pouquinho com a gente essa questão do temor junto com a obediência, certo? Porque muitas vezes a gente pensa o seguinte: a graça me basta, está escrito na palavra de Deus.
E às vezes a gente vai lá em Tiago e ele diz que a fé sem as obras é morta. E a gente vai criando às vezes essa dúvida e dizer o seguinte: afinal, é pelo meu esforço, é pela graça, basta somente a graça, não tem necessidade disso, da minha ação também. Eu queria trabalhar aqui, professor Ageu, num sentido de a gente talvez olhar a questão seguinte assim: a graça, ela minimiza a lei? O que a gente pode trabalhar aí? De maneira nenhuma, né? É. Nós sabemos que a lei, ela revela o caráter de Deus, né? Então isso não pode ser limitado ou diminuído, né? Se revela o caráter de Deus, e a graça, ela é algo que também não pode ser minimizado, porque sem a graça nós não temos motivação para nada, porque a graça, o entendimento da graça, daquilo que Deus fez por nós aqui através da cruz, deixar o seu lugar de glória e morrer por cada ser humano. E às vezes a gente precisa entender que quando eu falo que Jesus morreu por mim, morreu por um Ageu que você não conhece, Felipe, né? Você não me vê aqui arrumadinho, eu sou um ser humano de um jeito, mas longe das câmeras, longe dos olhos dos homens, quem é o verdadeiro Ageu? Então esse Deus me conhece infinitamente e profundamente e ainda assim morreu por mim. Então a graça está ligada a isso, né? Agora a lei é que me faz entender que eu sou esse homem pecador, né, cheio de defeitos. Sem a lei eu não consigo enxergar. Então a lei me mostra esses defeitos e a graça me faz entender que sem esse Jesus eu não consigo me livrar do pecado. Muito bem. Professor Felipe, não sei a questão aí. A gente olha para o Evangelho, né? E o Evangelho ele tem o poder aí de libertar a gente do pecado, da condenação, aliás, da lei. E como que a gente pode trabalhar aí um pouquinho essa questão dessa graça transformadora que Paulo tanto fala ali nas cartas dele? Colocando Deus, né, colocando Jesus no centro da nossa vida. E isso tem várias implicações, né? Isso é uma discussão longa. Eu acho que vale a pena trazer alguns pontos aqui sobre isso. Então, um deles é justamente a questão da graça, né? Então, a partir do momento que nós entendemos que Jesus veio, viveu entre nós para experimentar sensações e experiências que pessoas sentem, morreu por nós, né? Assim nos justificou, ressuscitou, né? Ascendeu, está intercedendo por nós e vai nos resgatar, nos glorificar ainda, então ainda tem uma promessa. Isso é o começo para tudo, é a base para tudo. Então, mas não é o fim, né? É o começo de um processo, é um renascer em Cristo. Mas já é ótimo, porque quando entendemos isso, nós estamos melhores do que ontem, quando não tínhamos entendido, né? E aí começa esse relacionamento e Deus, né, no centro de tudo, acima, né, das nossas vidas. Então, é entregar nossa vontade a Jesus. Você mencionou, né, o Evangelho, a palavra, as Escrituras. Então, uma forma de entender, conhecer a Deus, né, e estar sob a graça também é nos aproximarmos dele por meio da compreensão da sua palavra. Então, a Bíblia, ela precisou ser copiada, escondida, e ela foi preservada. Deus preservou, né, esse conhecimento para que nós tenhamos acesso a ele. Então, sem entender a palavra, sem entender a lei, sem entender o plano de Jesus para a nossa redenção, o plano de Deus para nós, não tem como o Deus estar no centro da nossa vida. Mas também tem o relacionamento, né? Então a gente vai ver nas Escrituras em vários momentos que Deus vai dizer: olha, converse comigo, né? Peça livramento, né? Peça certo, né? E as coisas vão acontecer, né? Honre o meu nome, né? Entregue a sua vontade, né? Assim, escolha, né, o relacionamento comigo. Então você vai conversar com Deus e Deus vai falar, né? Com cada um. Ageu falou assim: olha, Jesus salvou o Ageu que poucos conhecem, e Deus conhece todo mundo, o coração certinho, ele vai falar com você, ele vai ouvir você, né? E aí, ao fazer esse exercício, naturalmente a gente se habitua, né, a viver com Deus e para Deus.
Então, a gente tem os nossos pensamentos, tem a nossa vontade, né, o que muitos chamam de carne, e eles vão invadir a nossa mente, a nossa vida, mas se a gente tiver uma continuidade, né, de entender a palavra, se relacionar com Deus, consagrar a Deus o que fazemos, né, deixar Deus no comando da nossa vida, essa carne ela vai morrer, né, e a gente vai ser livre, né, para ter a vida plena que Deus planejou para nós, né. Nós não vamos ser escravos dos nossos próprios vícios. Então, eu vou falando aqui pela minha experiência pessoal, tá? Isso acho que é uma coisa importante. Nem sempre a gente está preparado para entender tudo que Deus quer ou para ter a vontade natural, né, de agora eu vou separar um tempo aqui, vou ler a Bíblia. É normal muitas vezes isso acontecer na jornada, embora a jornada seja crescente, ela não é linear, né? Tem dia que a gente está mais cansado, tem dia que a gente está mais frustrado, mas a gente tem que fazer. Assim, ninguém se torna especialista em nada sem executar. As pessoas que conhecem muito sobre esportes, músicas, séries, né, elas se envolvem, elas usam tempo, investem tempo aprendendo. Com Deus é a mesma coisa. Se a gente investir o nosso tempo em coisas que não são de Deus, ou que não tem relação com os planos de Deus, ou que Deus está falando para nós constantemente, Deus está fazendo uma força enorme diariamente por meio do seu Espírito Santo para falar conosco. Então, se a gente não fizer uma força, né, mesmo se for difícil, a gente não vai virar especialista em Deus, a gente não vai conseguir reconhecer esse Deus que a gente deve reverenciar, glorificar e que tem um caminhão de bênçãos para nós, né? Um caminhão de bênçãos para nós. Então, acho bem interessante, porque no final das contas é uma batalha pela nossa atenção, né? O contexto do grande conflito é isso. De um lado você tem Deus falando conosco, do outro você tem Satanás também tentando, né, capturar a nossa atenção. Mas tem uma grande diferença. Deus, nesse conflito, ele é aquele que fala a verdade, ele pode falar a verdade. Ele pode dizer, as coisas são assim, eu tenho um plano para você, isso te faz mal, isso te faz bem. O Satanás não, às vezes ele tem que fingir que ele nem existe, né? Se ele convencer você de que ele não existe e fica lá te colocando distração à frente, de um campo neutro, né? Ele vai capturar a sua mente. E acho bem interessante. Eu sou professor na área de marketing, uma das áreas que eu estudo é comportamento do consumidor, e tem um livro que se chama Top of Mind, A Batalha pela Sua Mente. E o que é isso? Qual é a marca que vai ser lembrada em primeiro lugar? E a verdade é que nós estamos sempre com a nossa atenção capturada, né? Por exemplo, você vai ao supermercado, a hora que você vai passar perto do caixa tem um chocolatinho, você nem lembrava que você gostava daquele jogo, você fala, opa, tá, que bacana, tô com vontade, né? Então a gente é muito fácil levar a nossa mente de um lado para outro, né? E Deus está fazendo uma força enorme por meio do Espírito, né? Quando a gente estuda, quando a gente conversa, a gente está aqui, quem estiver assistindo, é o esforço de Deus para as pessoas ficarem com o foco nele, né? No plano dele para a nossa vida. E o inimigo vai ficar tentando, por meio do engano, tirar esse foco, né? Então, assim, Deus está ganhando, ele pode falar a verdade, né? Ele preservou a palavra dele, você pode falar com ele a hora que ele quer, que nós queremos, né, que basta, né, chamá-lo, Deus quer ser chamado, Deus quer nos ouvir e Deus quer participar da nossa vida. Então, esse processo, né, de um temor reverente, um temor respeitoso, ele tem toda a relação com estudar a palavra, se relacionar com Deus e trabalhar muitas vezes com esforço, para que o nosso pensamento e os nossos atos estejam alinhados, né, constantemente ao desejo de Deus para nós, né? Eu falei da minha experiência pessoal, olha, trabalhou bastante, está cansado, você pode relaxar tomando um suco, vendo algum programa na TV, mas você também pode, vou falar com Deus um pouco agora aqui, né? Eu tive um dia difícil, né? É confortante, né? Tem vários estudos que dizem que a pessoa que se ajoelha, conversa com Deus, ela se sente melhor, faz bem para ela, né? Então, assim, usar o nosso tempo livre, nosso tempo de aflição, nosso tempo que a gente quer, né, relaxar e ter algum alívio desse mundo difícil que a gente leva, esse tempo tem que ser com Deus, né? Prioritariamente com Deus, diariamente com Deus, né? E aí esse hábito se torna cada vez mais prazeroso, porque você vai entender mais sobre Deus, você vai entender mais a palavra dele. Lê uma vez, está difícil, insista. Quando você lê aquele trecho novo, você vai estar melhor, vai estar mais preparado. É isso. Muito bem.
Então, se a gente tivesse que fazer assim um pequeno balanço até aqui no nosso bate-papo, a gente poderia dizer o seguinte: a lei, ela gera o diagnóstico. A graça trata a doença encontrada, certo? E aí, a partir desse novo ser agora restaurado, nasce um convívio de relacionamento entre nós e Deus, correto? Só que nesse relacionamento entre nós e Deus, diário, vai nessa linha que o Felipe trabalhou com a gente, que esse relacionamento às vezes exige de nossa parte uma ação proposital, certo? E nesse propósito, às vezes, nem sempre o terreno vai ser maravilhoso, vai ser planície, né? Haverá momentos de montanhas, de vales, né? Mas o que a gente tem que insistir? Tem que buscar. Porque todas as vezes que nós buscamos, através da oração, através do estudo da Santa Palavra de Deus, nós vamos quebrando as barreiras que impedem a ação de Deus a nosso favor. A lição trabalhou a respeito disso, de que a gente deve obedecer os mandamentos de Deus. E aí, se alguém fizer aquela pergunta, e o que eu ganho guardando os mandamentos de Deus? Uma das coisas que a lição já nos deu de cara aqui é: você terá longos dias na terra, certo? Você vai desfrutar de uma vida mais feliz, com alegria. Então, esse relacionamento, esse propósito de às vezes insistir nessa busca por Deus, ele nos proporciona uma vida feliz, alegre, uma vida que desfruta de paz, e uma vida que leva a um propósito maior, que é o quê? A eternidade juntamente com Deus e com os irmãos também. Olha, Giba, acho que um dos erros maiores que nós cometemos, às vezes até involuntariamente, é quando nós olhamos a algum ser humano que cometeu alguma atrocidade, fez algum mal, tamanho mal que você fala assim: como Deus pode salvar aquele ser humano? Como Deus pode salvar ou perdoar essa pessoa? Nós sempre julgamos e olhamos aquela pessoa diferente de como nós somos verdadeiramente. De repente você não tem coragem de fazer tal mal, mas nós cometemos mal constantemente. Então nos colocamos no direito de julgar e querer entender como Deus pode fazer isso. Acho que é um dos temas de conversão mais curtos que tem na Bíblia, é de Dimas. Tem alguns que até falam assim: poxa, Dimas não fez tanta atrocidade, no último dia que ele se converteu e está tudo certo. Aí entra a graça e a lei ao mesmo tempo, no mesmo pontinho ali, muito curto, mas entrou os dois. Porque a lei estava sendo cumprida porque ele pecou, morre. Não é assim que está escrito? O mandamento, sim. O pecado, o resultado do pecado Romanos 6, 23, é a morte. Porém, a graça estava junto ali, né? Agora, por que Deus no último momento deu aquela oportunidade? Jesus, ele sabia que se Dimas pudesse descer da cruz, ele seria um homem diferente. A graça é isso. Porque Deus conhece o nosso interior e sabe quem você pode se tornar. Muito bem. A lição também trabalhou com a gente aí essa semana a questão da gente dar glórias a Deus, né? Que esse é um cuidado que eu e você, como cristãos, temos que ter. A Bíblia diz que tudo que tem fôlego, louve e glorifique o nome de Deus, certo? E nesse sentido aí, a gente vamos até fazer um exercício aqui de ler um pouquinho a palavra de Deus. Vocês topam comigo? Claro, pá. Vamos lá. Tem 3 passagens aqui que vai trabalhar do mesmo assunto. Está ali em 1 Coríntios, se vocês quiserem abrir aí a Bíblia. Vou dar uma passadinha para cada um. Eu leio uma, o Felipe lê a outra e o Ageu outra. 1 Coríntios, perdão, 3, 16 e 17 eu vou ler, tá bom? Aí o Felipe lê ali 6, 19 e 20. Tudo bem, Felipe? 1 Coríntios. E o Ageu lê ali vamos aqui, 10, 31, tá bom? Eu vou ler aqui no 3, 16 e 17. Vou lendo aqui enquanto vocês estão fazendo a parte de vocês aí. E diz o seguinte aqui, 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. E diz ainda mais no 16. Perdão, no 18 aqui. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito: ele apanha os sábios na própria astúcia deles. Aqui está dizendo a respeito de usar o nosso corpo como santuário de Deus, né?
Felipe, por favor, contribua com a gente aí na leitura desse outro também. Qual que é o seu aí? Coríntios? O seu é o 20. Tá, é o capítulo 20. Perdão, 6, 19 e 20. Tá bom, capítulo 6, 19 e 20. Isso. Tá, legal. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Muito bem. Ageu. 10:31. Isso. Portanto, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa. Fazei tudo para a glória de Deus. Muito bem. Eu acho que aqui tem algo bem assim explícito, né, nessas 3 passagens. A gente precisa ter uma fé que esteja em prática, certo? E uma das formas, o que é o nosso corpo, né? Ele é o santuário de Deus. A gente não coloca dentro da nossa casa algum tipo de produto, alguma coisa que vai criar uma situação naquele ambiente insuportável de você viver lá dentro. Então, a gente tem que ter prazer em se preparar para ser a habitação de Deus. A palavra de Deus diz que o quê? Que a luz não habita junto com as trevas. Então, tudo aquilo que for trevas, com a ajuda do Espírito Santo de Deus e com essa consciência de que é o meu dever como cristão louvar e engrandecer e glorificar o nome de Deus, eu tenho que limpar esse ambiente para que a ação de Deus seja cada vez mais efetiva, né? Eu queria, quem poderia estar comentando aqui com a gente, Ageu, um pouquinho mais a respeito disso daí? Falar sobre a glória de Deus, né? O tema é muito grande, muito vasto, né? É uma dimensão muito grande. Você pode passaríamos o dia inteiro aqui falando sobre a grandeza, a glória de Deus, que podemos, da forma como nós podemos manifestar. Tem uma história de um grupo de vendedores. Eles iam para uma convenção e lá atrasou bastante e precisavam voltar porque era véspera de Natal. Precisavam voltar para suas famílias e como se atrasaram muito, foram correndo e passou por uma banca assim, tropeçaram e caíram muitas maçãs no chão. E o grupo correndo, porque estava atrasado, ia perder o voo, foram embora. E um deles assim foi tocado e voltou e chamou só um amigo, deu avisa para minha esposa que eu vou só no próximo voo, eu vou me atrasar para o Natal. E voltou lá e quando ele viu aquele monte de maçãs assim, uma garota que estava vendendo, estava chorando, e ele percebeu, ele notou que ela era cega. Então ela estava tateando, tentando juntar agora as suas maçãs, e ele começou a juntar aquelas maçãs e colocando dentro da cesta, e algumas que como caíram foram machucadas, ele separou e falou assim, olha, vou te pagar essas maçãs que foram machucadas aqui, e as outras estão aqui na sua cesta. Ela ficou feliz ali e tal, ele, tá bom, fica tranquila, tá o seu dinheiro aqui, falou o valor que tinha, e foi sair. E quando ele deu as costas que estava saindo, ela gritou, ele chamou, ele virou para atender a moça de novo, e ela perguntou assim, você é Jesus? E ali ele ficou mexido e tocado. Eu falei, poxa vida, eu quero dizer para vocês que dizer da glória de Deus é unicamente você ser totalmente sobre Jesus. Alguém passar por você e falar assim, você é Jesus? Agora a questão é, quando nós passamos ou tropeçamos nas pessoas aí, nas cidades ou por onde andamos ou no nosso trabalho, as pessoas veem esse Jesus, veem a glória de Jesus em nós, né? Porque não se trata só de glorificar, ou de falar, ou de orar, mas do nosso corpo inteiro ser esse templo. Verdade. Felipe, pode contribuir com a gente um pouquinho essa questão da glorificação de Deus através da nossa vida? Sim, claro. A gente falou sobre algumas coisas importantes, né? A questão da graça, e aí tem hoje uma espécie de tendência, dizer, nós não estamos mais sob a lei, estamos sob a graça, né? O que isso significa, para que isso não nos confunda? Aquilo que a gente já falou, né? Se eu entendi o que Jesus fez e faz por mim, né? E a promessa do que ele ainda fará, eu já estou melhor do que ontem, e isso é extremamente gratificante, a gente se sente amparado, protegido, motivado, né? E naturalmente, com isso, nós vamos reconhecer a lei, né? Jesus foi a personificação da lei, né? Ele corroborou as escrituras, né? E você tem os evangelhos e tudo que vem escrito depois ali sobre Jesus. Então, a gente vai estar, né, obedecendo a lei, porque nós estamos sob a graça.
que nem sempre vai ser fácil, como nós já falamos, né? Vai ser difícil, mas a graça é a motivação que nos permite fazer isso, e tem a nossa questão de propósito, a nossa parte também. Agora vamos focalizar em Jesus, né, como exemplo, né? Essa história que o Ageu contou, por que ela é tão bonita? Porque o Jesus é o exemplo que diz como é possível... Está no campo prático. Exatamente. Correto. Como é possível, né, levar uma vida livre do domínio do pecado. O sacrifício de Jesus também nos livra do domínio do pecado, e um dia a sua volta vai nos livrar da presença do pecado, mas hoje, né, aqueles que estão sob a graça estão livres, ou cada vez mais livres do domínio do pecado. E ele é o exemplo, assim, Jesus era Deus, era homem, 100%. Jesus, homem, decidiu obedecer a Deus, servir a Deus. Esse é o exemplo. Se submeter à vontade de Deus, né? Exatamente. Esse é um lindo exemplo, né, de como nós, pessoas, né, devemos ser e agir. Isso tem muita relação com fé e confiança, né? Se você não confia, né, não se sente capaz de se colocar vulnerável numa relação com Deus, você não vai obedecer, não vai servir. Mas se você confia, você sabe que aquilo é melhor, né, e que a recompensa, né, ela é muito maior do que o caminho contrário, que é não servir. E essa questão de o nosso corpo ser o templo de Deus é muito profunda. Ela é profunda do ponto de vista físico. A gente tem que estar bem, né? Então a gente não vai consumir alimentos que vão nos deixar inflamados, com a mente turva. Nós não vamos nos privar do sono, da água, né? Por quê? Porque é como você vai para uma reunião de trabalho, se você está mal dormido, você não consegue performar, não consegue entender. Então, assim, você está constantemente, Deus quer falar com você todo dia. Ele quer que o seu corpo seja o templo dele, o espírito dele está ali batendo na porta para habitar, né, o seu corpo. Então, o seu corpo fisicamente tem que estar bom. E espiritualmente também, né? Você tem que se permitir, né, que a graça flua, né? E aí o caráter misericordioso e bondoso de Jesus vai ser reconhecido nas suas ações. Seu testemunho também é comportamental, em muitos casos, principalmente comportamental, né? Cada um vai participar da obra de Deus conforme for comissionado, conforme os seus talentos. Então, eu diria que o caminho, né, ele é Jesus por conta desse exemplo. Então, Jesus tem um papel fundamental. A gente tem que falar com Deus, pedir a Deus em nome de Jesus. Nós temos que seguir o exemplo de Jesus. E Jesus está intercedendo por nós. Ele é juiz, mas também é um advogado, né? Isso é uma coisa linda. Por quê? O juiz, ele também faz de tudo para nos defender, né? Então a gente tem que ter Jesus como nosso melhor amigo, né? Não estamos no mesmo nível. Ele é maior, né? Somos reverentes, ele está no comando, mas a gente pode levar para eles as coisas que a gente não consegue, né? Tão importante quanto pedir o perdão é pedir o livramento antes da tentação. Jesus, sozinho eu não consigo, né? Mas habita o meu corpo, né? Eu escolho entregar a minha vontade, né? Filipenses 4,13, né? Maravilha. Tudo posso naquele que me fortalece. A gente tem que ter isso consistente na nossa mente, no nosso coração, né? Esse texto aqui de Coríntios 10:31, que fala que quer comais, quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus, não está falando só do alimento em si, está falando de manter a manutenção do nosso corpo fisicamente, mentalmente e espiritualmente intacto. De forma completa, né? O Espírito Santo, porque um corpo não estando sadio, com dor, você não consegue se concentrar nas coisas boas que Deus te oferece ou entender o sacrifício dele. Se espiritualmente você não estiver preparado para receber o Espírito Santo, ele não atua em tua vida. Se psicologicamente você não estiver bem, você não consegue se equilibrar para tomar decisões boas e assertivas com relação às coisas espirituais. Nota aquela mulher a samaritana, ela estava psicologicamente destruída. Tanto quando ela tem um diálogo com o Cristo, ela até entender a proposta que Jesus estava lhe oferecendo ali, demorou. Ela fala, tem um momento que ela de diálogo ali, que ele fala assim, onde é que eu vou adorar? Já nos proibiram até os templos, a gente não pode mais adorar no templo. E Jesus falou, importante que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e verdade. Você pode ser o templo do Espírito Santo. Então, quando ela entende o propósito ali, a proposta de Jesus, dizer que você precisa estar bem, vai arrumar a tua casa, né? Você tem X maridos, você precisa se organizar aqui. Ela saiu dali glorificando, ela sai daquele lugar cheio de alegria, e ela se tornou uma das maiores missionárias daquela cidade ali. Entende que precisou
deixar que Cristo renovasse a sua mente. Então nós temos que entender esse propósito, porque se nós somos o templo, precisamos entender e cuidar desse templo, para que o Espírito Santo possa atuar. Muito bem. Se a gente tivesse que resumir o nosso estudo até aqui, a gente poderia colocar a seguinte frase: Jesus, nosso tudo em tudo? Vocês concordariam com isso? Com certeza. Essa é a conclusão. Essa é a conclusão, correto? Jesus, nosso tudo em tudo. Porque tem que estar nos pensamentos, tem que estar nas emoções, tem que estar nas ações, certo? E tem que ter desejo de agradar a Deus e de saber que Ele sente desejo também em nos abençoar, certo? E essa convivência vai nos transformar. A lição falou a respeito de grupos. Um grupo será os vitoriosos. E Deus deixa muito bem claro aqui, em Apocalipse 14, no verso 16 ali, está dizendo o seguinte assim, que os santos dos últimos dias, eles guardariam os mandamentos de Deus e têm o quê? A fé em Jesus. Então que a gente possa ficar com essa mensagem no nosso coração. Eu quero até ler aqui um pedacinho só para a gente concluir, para a gente fazer a nossa oração final. E diz o seguinte, que acho que é mais ou menos o resumo de tudo que a gente fez esse bate-papo aqui. O temor do Senhor é, portanto, um convite divino para estar do lado de Deus no conflito, a fim de estar diante de sua presença gloriosa, preenchidos de alegria em eterna comunhão com Ele, certo? Eu acho que a gente, ficando com isso no coração, espero também que você que está nos assistindo aí, fique com essa mensagem. Você é amado por Deus, Deus ama profundamente você e quer, através de todas as oportunidades que for possível, que você permitir, alcançar o seu coração, a sua mente, transformar você através da graça, do poder perdoador do sacrifício de Cristo e viver uma comunhão diária de bênçãos e de alegria para todos nós, né? Nesse momento aqui, Felipe, você faz uma oração final para a gente? Claro. Agradeço já desde já a presença de vocês aqui também, junto com a gente. É um prazer e a você enorme. também que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe a todos nós. Amém? Querido Pai, somos gratos por podermos aprender sobre os Teus planos, sobre os Teus desígnios para a nossa vida, por entendermos que o temor de Ti é reverência, é respeito, é glorificação, é relacionamento. Amém. Senhor, pedimos que nos auxilie, nos ampare na tarefa, no esforço de colocarmos o Senhor e os Teus planos em primeiro lugar da nossa vida, de reconhecer que o Senhor está no comando das nossas vidas. Senhor, somos gratos pelo relacionamento que temos contigo, com Jesus. Queremos ter em Jesus nosso melhor amigo, a quem podemos recorrer, a quem podemos levar nossas aflições e principalmente a quem devemos servir. Senhor, esteja com os nossos familiares queridos, com todos que estão assistindo a esse programa, seus queridos também. São os nossos pedidos e agradecimentos em nome daquele que nos salvou, Jesus. Amém. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Um abraço.